E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre tatuagem. Claro que a palavra-chave para abordar sobre esse assunto é o respeito. Até porque cada um faz suas escolhas, cada pessoa tem o seu próprio gosto e isso deve ser respeitado. E depois outra, caráter não tem nada a ver com visual. Tem muita gente que não tem nenhuma tatuagem e também não tem nenhum caráter. Em contrapartida, há pessoas que escolhem um visual, um estilo e isso deve ser respeitado. Agora, cá entre nós, o que eu quero compartilhar, e eu peço a atenção de todos, eu quero falar com muito cuidado, porque eu tenho um objetivo nesta fala. Não é recriminar quem tem o hábito, o desejo, o gosto de fazer a sua tatuagem. Mas tem muito crente gospel usando o texto bíblico fora de contexto para justificar seus pretextos. Está a fim de fazer? Assuma a bronca, mas não vem com churumelas arrumando texto na Bíblia para justificar suas ações. Quer usar a tatuagem? O problema é seu e ninguém tem nada a ver com isso. Mas não venha aloprar dizendo que está na Bíblia porque é mentira, não está. Utilizam a passagem do último livro da Bíblia, Apocalipse, lá no seu capítulo 19, quando diz assim: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam, primeiro que este livro transmite uma linguagem figurativa. É perigoso a má interpretação. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A Bíblia transmite a sua mensagem em linguagem literal, metafórica e alegórica. Portanto, você pensar um texto na Bíblia e dizer é isto, é muito perigoso. Principalmente quando você quer moldar a palavra aos seus estilos de vida. E o Evangelho não é isto. O Evangelho nos impulsiona, nos inspira, nos desafia a moldar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Portanto, eu respeito quem tem o hábito de fazer a sua tatuagem. A minha fala aqui são aqueles crentes que, em nome de Deus, usam a Bíblia para dizer está na Bíblia e usam esse texto. E não é verdade. Cá entre nós, cada pastor orienta seu rebanho de acordo com a palavra de Deus, sua visão bíblica e de entendimento. E isso deve ser respeitado. No entanto, todos nós, sacerdotes, vamos prestar contas diante de Deus quando chegarmos ao céu. Agora, um conselho bíblico: obedeçam os seus pastores na palavra de Deus. Como diz a Bíblia, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Portanto, irmãos, amigos, pessoas que nos ouvem no Entre Nós, o meu posicionamento aqui, eu não acredito que um pastor, um padre, um ancião, homens de Deus que conhecem a Bíblia, vão adulterar o texto a ponto de dizer que Jesus fazia tatuagem por causa desse texto, porque não é verdade. O texto bíblico, quando diz que no manto e na sua coxa tem escrito este nome, ou seja, imagina um sobretudo, um casaco. O texto e o contexto diz que Jesus estava montado no seu cavalo. Imagina ele sentado, o manto cai sobre a coxa. Então, na barra do manto, a inscrição: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, vamos imaginar que de fato Jesus houvera feito uma inscrição, uma tatuagem na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Primeiro, tu quer ser como Jesus? Vai para a cruz. Carrega a cruz. Bota a coroa de espinho. Segundo, Jesus estava vestido. Ora, o manto é um revestimento. Ele vai por cima das roupas. Se Jesus tivesse tatuado na sua coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele estaria nu, sem roupa. Então é só questão de pensar um pouquinho. E o texto diz que no manto e na sua coxa, ou seja, o manto que tinha o caimento sobre a sua coxa. Ponto. Isso está resolvido. No entanto, nós não incentivamos o uso da tatuagem. Ao contrário, a Bíblia ensina que o corpo é templo do Espírito Santo.
não é o fato de que a nossa igreja não ensina, não estimula, que eu vou recriminar quem faça. Claro que não. Tanto que na Igreja da Paz há várias pessoas que têm tatuagem. Se converteram, se chegaram, foram batizadas, são bênçãos, são de caráter e não tem problema nenhum a convivência. Eu, particularmente, não faria no meu corpo uma decisão pessoal. E não é nem por questão de cristianismo, porque eu não curto. Agora, quem gosta tem que ser respeitado. Agora, para quem usa texto fora de contexto, quer fazer tatuagem, o corpo é seu, mas não vem com essa conversa que Jesus fez tatuagem na coxa, porque é desculpa para boi dormir. Eu não tenho nada a ver com a igreja dos outros, cada um cuida do seu rebanho. Eu respeito todas as religiões, mas como cristão não vou ficar calado diante de asneiras em nome da Bíblia. E depois outra. Quer usar um texto bíblico sobre tatuagem? Eu vou lhe dar um. Quando Caim pecou, matando seu irmão Abel, ele ganhou uma marca. Foi a primeira pessoa tatuada que a Bíblia descreve. A Bíblia diz assim: então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor uma marca em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Então veja só, a marca que a Bíblia fala sobre tatuagem, uma marca para identificar Caim, para que ninguém o amaldiçoasse, porque morte tem a ver com maldição. Por essas e outras, eu faço esse posicionamento para que ninguém use textos fora de contexto para defender os seus pretextos. Quer fazer o seu desenho, sua marca, sua inscrição, problema seu, mas não venha usar texto bíblico. Abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.